paz, Senhor, igreja. Noite de comunhão com o nosso Deus, noite de Santa Ceia. Vamos agradecer a Ele por essa noite, por essa oportunidade. Amém? Feche nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, através do Teu Filho amado, Jesus. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agradecer, Senhor, pela Sua misericórdia, pela Sua graça que tem nos alcançado, meu Senhor. Ó Pai, pedimos ao Senhor, meu Pai, que essa noite o Senhor possa, meu Pai, estar conosco. Faça-se presente em nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha falar conosco, entre em nossos corações, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, derrame, meu Pai, da Sua unção sobre nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que a Sua palavra seja ministrada pelo Teu servo, meu Pai. Fala conosco, meu Pai. Nos dê o caminho, meu Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade, meu Senhor. Que nós possamos diminuir e o Senhor crescer dentro de nós, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, peço também pelos nossos lares, que o Senhor esteja alcançando, Senhor, nossas famílias, ao casamento, Senhor, aos nossos filhos, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, meu Pai, e nos ensinando, meu Pai, a cada dia ser melhores para Ti, Senhor. Ó Senhor amado, pois eu entrego a Ti, meu Pai. Receba, meu Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, meu Pai, pois eu Te agradeço, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.
Glória a Deus, graças a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Nós louvamos, adoramos o nosso Deus, foi muito maravilhoso. E agora nós vamos então para a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo de número 11. Você pode estar abrindo aí a tua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 11, e nós vamos ler a partir do verso de número 16. Romanos 11, 16. Depois você pode deixar a tua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos aprender bastante com ele hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto: não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel seja salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela obediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de, para com todos, usar de misericórdia. Amém? Amém. Quem crê que Deus ainda fala, diga amém. Amém. E melhor ainda, quem crê que Deus pode falar com você, diga amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós começamos este mês a falar sobre doutrinas, né? E já semana passada nós falamos aqui sobre a doutrina do pecado, e hoje nós queremos falar a respeito da doutrina da salvação. Você sabe que doutrina, ela não muda, ela está na Bíblia,
ela é um conjunto de regras, de ensinamentos que, para ser doutrina, tem que estar embasada em toda a Bíblia, não é verdade? Não pode ser algo pinçado de um versículo e a pessoa falar isso é uma doutrina. Quando a pessoa pinça um versículo e ele quer estabelecer uma doutrina, normalmente o que acontece é que saia uma heresia, né? Ao invés de doutrina, se torna heresia, porque a palavra de Deus, ela é um conjunto, né? Ela é um todo que se baseia em verdades que são harmônicas, verdades que elas se harmonizam ao longo de toda a palavra, de todos os livros, né? Gênesis até o Apocalipse, a doutrina ela está embasada, não é verdade? Então, aquilo que está escrito na palavra passa o tempo, mas não muda. O que era pecado há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, não importa o tempo, continua sendo pecado hoje, né? Então, o que era pecado lá para Israel, lá no Oriente Médio, é pecado na Ásia, é pecado na Europa, é pecado aqui no nosso continente, no nosso país, na nossa cidade. Continua sendo pecado e não muda, né? Então, doutrina ela é imutável. Tem gente que confunde a doutrina com uso e costume. Às vezes a pessoa pergunta para a gente, né? Na tua igreja tem doutrina? Na verdade, a pessoa, se você for indagar melhor, a pessoa está perguntando se tem uso e costume, né? Questão de corte de cabelo, questão de vestimenta, questão de uso de joias, né? Então, uso e costume, eles mudam com o tempo. Se você voltar no tempo, se a gente pudesse entrar numa máquina e voltar lá no tempo de Jesus, os homens usavam calça comprida? Não, não tinha calça comprida, não é verdade? Usavam vestido, usavam uma túnica, não é verdade? Diferente de hoje, né? As mulheres, como que era a vestimenta delas? É diferente de hoje. Então mudou, porque não é doutrina, é uso e costume, não é verdade? Então a doutrina, ela sempre vai permanecer. E é importante que a igreja, ela aprenda a palavra de Deus. Você sabe que o evangelho no começo, ele popularizou. E agora, de uns tempos para cá, ele banalizou. O evangelho está banalizado. Está banalizado. Por isso que a gente sempre ensina a nossa igreja a ficar firmado aqui nos nossos cultos, né? Ficar firmado aqui na nossa igreja. Não é interessante para ninguém estar buscando, sabe, novidades em outras igrejas. Não é importante isso. Vai trazer prejuízo. Porque a gente sabe que as coisas estão complicadas por aí. A gente conversa com pessoas que às vezes moravam na nossa cidade, mudou de cidade, está procurando uma igreja para congregar e está difícil. Porque não é só a nossa igreja que está certa, tem outras igrejas também que estão dentro da palavra, mas a gente pode afirmar com certeza, são poucos aqueles que não se corromperam, não é verdade? São poucas aquelas igrejas que ainda permanecem firmes na presença de Deus. Então eu te pergunto, para que você vai sair da igreja, da nossa igreja, e você vai ficar procurando outras coisas por aí, não é verdade? É como aquela esposa que capricha no almoço, no jantar para o marido, e quando vê o marido está almoçando na vizinha, ela vai ficar contente? Não vai ficar contente, não é verdade? Ela vai se perguntar assim, mas por que ele está almoçando na vizinha? Será que o almoço que não está bom? É isso que a gente se pergunta como igreja, como liderança aqui, né? Será que a palavra que a gente está ensinando aqui não está boa, não é suficiente, né? Que a pessoa precisa buscar em outro lugar? Então, se firme aqui onde você está, né? Se um dia o Senhor te chamar para um outro propósito, aí é uma coisa diferente, aí Deus vai estar orientando a tua vida, mas enquanto você está aqui, abrace esta causa, ore pelo pastor, ore pela liderança, ore pela igreja, ore por aqueles que fazem parte da igreja, porque a igreja ela é alvo do inimigo, o inimigo quer destruir a igreja, o inimigo quer enfraquecer a igreja, mas a igreja ela é
poderosa, ela é firmada não em alicerce humano, mas ela é firmada no rochedo, na rocha, na pedra angular que é Jesus Cristo. Amém? Quem crê, quem entendeu pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Então, o pecado que nós falamos aqui sexta-feira, ele não existia quando Deus criou Adão e Eva, mas ele passou a existir a partir da desobediência de Adão e Eva, e ele contaminou toda a raça humana, não é verdade? E hoje a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. É um mal que atinge toda a humanidade, todos, na verdade, não tem exceção. Agora, tem um remédio para o pecado, tem um remédio. A ciência não conseguiu desenvolver isso. Você veja que é interessante, né? A ciência, ela quer a todo custo trazer a imortalidade para o homem. E ela pesquisa, ela busca, ela trabalha nisso, mas ela não encontra. Sabe por quê? Porque uma das consequências do pecado é a morte. A Bíblia fala: a alma que pecar, essa morrerá. Então, tem um decreto de Deus, tem uma determinação de Deus, que todo homem, ele tem que morrer por causa do pecado. O pecado, a consequência é morte. Não tem jeito de mudar isso, não é verdade? Então a ciência pode fazer o que quiser. Pode congelar, pode buscar isso, aquilo. Não vai conseguir a imortalidade. Nunca vai conseguir. Evolui em muitas coisas. Encontra cura para muitas enfermidades. A ciência é importante, ajuda, né, o ser humano. Muitas doenças que a gente morria no passado, que o ser humano morria no passado, hoje não morre mais. Por quê? A ciência encontrou vacinas, encontrou remédio, encontrou solução. Então, hoje, a gente consegue viver uma qualidade de vida um pouco melhor na velhice, né? Então, a gente consegue viver mais, porque houve um avanço da ciência. Mas a Bíblia determinou que o homem não passaria de 120 anos. Deus colocou esse limite. E você conhece alguém que tem 130, 140, 150 anos? Ninguém conhece, não é verdade? Ninguém conhece. A pessoa vai 80, 90, e aí a coisa começa a ficar complicada, não é verdade? Com 90, olha, já são poucos que chegam, né? Aí com 100, a pessoa é uma raridade, né? Alguém chegar aos 100 anos, 101, e aí as coisas começam a ficar bem complicadas mesmo, né? A pessoa começa a ter muita dificuldade de locomoção, né? Começa a ter muita dificuldade. Por quê? É o resultado do pecado, né? O pecado causou isso. Mas tem uma boa notícia. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho diz assim: olha, tem solução para o pecado. Tem jeito para o pecado. Como que é? Esse corpo que nós vivemos, ele é importante para Deus, mas ele foi contaminado pelo pecado. Ele está determinado, ele está fadado a corromper, a deteriorar, a envelhecer, a adoecer e, por fim, morrer, voltar ao pó. Mas a Bíblia fala que há um novo nascimento. E a partir do momento que a gente nasce de novo, aquele ser que foi perdido lá no Éden, ele volta a fazer parte da nossa vida. O Espírito de Deus, que lá foi separado pelo pecado, porque uma das consequências do pecado também é separar o homem de Deus, lá ele se perdeu. Mas a Bíblia fala que assim como o primeiro Adão, a partir dele, da desobediência dele, entrou o pecado e, consequentemente, a morte, a separação de Deus. O segundo Adão foi vitorioso. E a partir dele, nós encontramos vida, reconciliação com Deus e solução para o problema do pecado. Para o pecado tem um remédio, é o sangue carmesim de Jesus, é o sangue precioso de Jesus, é aquele que veio para limpar, para nos tornar
mais alvos do que a neve. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a salvação, para ela ser uma realidade na nossa vida, o pecado tinha que ter sido tratado, né? Então, foi isso que Deus fez. Deus, ele deu uma ordem, e isso não muda. Deus falou: a alma que pecar, essa morrerá, e morre mesmo. Não tem escapatória, né? Não tem como mudar isso. Mas Deus, ele criou um plano, né? Um plano de salvação para o ser humano. Como que seria esse plano? Já que o ser humano, ele não tem condições em si mesmo de pagar o preço. Deus exigia uma perfeição, não é verdade? Deus exigia que a pessoa, para ser salva, ela não poderia ser contaminada pelo pecado. Então, Deus, ele criou leis. Deus criou oportunidades para o homem obedecer. Mas a Bíblia diz que no passado, na antiga aliança, no Antigo Testamento, as leis, elas existiam, mas elas não resolviam o problema do homem. Por quê? Porque a lei era boa, a lei é boa, mas nós não somos bons. Nós não somos bons, nós somos pecadores. Então, quando a lei fala assim, não cobiçarás, a lei está certa, mas a gente é tendencioso a cobiçar, não é verdade?